Pastor Júnior Trovão. Não foi obrigação. O Calvário foi por amor. Isso é bom que se deixa bem claro, que tudo que foi feito no Calvário não teve obrigação. Foi apenas o amor que Deus sente por nós que levou Jesus ao Calvário. Até porque o amor não é Deus, mas Deus é amor. A essência dele é amar. E a grande pergunta é: por que Jesus citou esse texto? Para quem Jesus citou esse texto? Jesus vai citar esse texto não é para um homem leigo. Jesus vai citar a esse texto para um mestre da lei. Jesus cita esse texto para um homem conhecido em Israel como mestre, chamado Nicodemos. Nicodemos, segundo a Bíblia, ele é um fariseu. Só que diferente dos demais fariseus, Nicodemos não é hipócrita. Isso é bom deixar ratificado, que nem todo fariseu na Bíblia era hipócrita. E Nicodemos é um exemplo de que ele era um fariseu, mas não era hipócrita. Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. 71 homens, 71 cadeiras da mais alta corte de Israel, que tinha poder outorgado por Roma para julgar causas políticas e religiosas. Nicodemos fazia parte desta corte. Nicodemos era um mestre da lei que conhecia a Torá de Deus na palma de sua mão. Até porque, com 12 anos de idade, um judeu, ele já tem que aprender a decorar toda a Torá. Com apenas 12 anos, ele já tem que estar decorando a Torá toda. É a vida deles estudar. Nicodemos conhecia o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. E por que não dizer que Nicodemos conhecia os livros poéticos, proféticos e históricos? Nicodemos conhecia o Antigo Testamento na palma de sua mão. E este homem, que é mestre em Israel, ele tem um desejo no seu coração. E sabe qual é o desejo dele? Encontrar-se com Jesus. Ele quer ter um encontro com Jesus. Tem hora que Deus encontra com o homem, como Deus encontrou com Saulo. Mas tem hora que o homem quer se encontrar com Deus. É uma necessidade que o ser humano tem. Uma vez estava ouvindo o Dr. Billy Graham, maior pregador em vida. Ele disse: um homem sem Deus, ele tem um vazio do tamanho de Deus dentro dele. E esse vazio só é preenchido quando Deus entra na alma desse homem. Isto me faz refletir que o que o ser humano tem dentro dele, sentimentos humanos não ocupa, dinheiro não ocupa, fama não ocupa, carro não ocupa, riquezas não ocupa. O lugar que o homem tem aqui dentro é o lugar de Deus. Você quer ver uma coisa? A pessoa não é crente, mas a alma dela anseia por Deus, mesmo não sendo crente. Eu vou te mostrar. A pessoa não é crente, ela chega no trabalho e diz: graças a Deus eu cheguei. Ela chega em casa e diz: graças a Deus deu tudo bem. Ela vai comer, ela diz: graças a Deus por esse alimento. Não é a carne dela, é a alma dela. A alma do homem anseia-se pelo seu Criador. Agora escute, Nicodemos quer ter um encontro, mas esse encontro vai ser à noite. Era por razão, porque nesse período se aproximava a Páscoa. Jerusalém estava cheia. Agora imagine a cidade cheia, sem festa. Jesus já arrastava a multidão. Imagine judeus vindo de toda parte e Jesus andando de dia. Era praticamente impossível chegar perto de Jesus. Agora você imagina Nicodemos. Nicodemos agora, ele tem seus discípulos, ele tem as pessoas que o ama. Olha para mim,
Jesus, quando falou de Nicodemos, não disse que ele era um mestre de Jerusalém. Jesus disse: tu és mestre em Israel. Ou seja, Nicodemos não era um homem conhecido no estado, ele era um homem conhecido na nação. Imagine um mestre andando na rua a qualquer hora do dia. Qual é o discípulo que não vai saudá-lo? Qual é as pessoas que admirava, que não queria estar perto dele? Só que era difícil para Nicodemos andar de dia, imagine para Jesus. Então, o encontro vai ser marcado à noite. Quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus, a Bíblia diz que esse encontro acontece. E a primeira coisa que Nicodemos fala é: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Agora presta atenção, não é só Nicodemos que admira Jesus, outros fariseus também admiram. Aonde você encontra isso no texto? Na expressão de Nicodemos, quando ele disse: mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele não usa a expressão mestre, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, mas ele usa a expressão no plural: nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Sabe o que está acontecendo? Há um concílio entre os fariseus que gostam de Cristo, e eles vão escolher um para representar todos. E Nicodemos está ali representando outros fariseus, dizendo: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz, se o Senhor não for contigo. Agora olha para o trovão. Nicodemos é mestre, porque um dia ele foi aluno. Alguém nasce mestre, sim ou não? Alguém nasce doutor, sim ou não? Antes de Nicodemos ser mestre, ele foi aluno. Ele sentou para estudar. Ele passou boa parte da sua vida estudando, e depois ele foi graduado a mestre. Olha para mim, primeiro ele aprende, e depois que ele aprendeu, ele passa a ensinar o que ele aprendeu. Então ele se tornou mestre porque ele tem um diploma de mestre. Ele se tornou mestre porque alguém graduou ele a mestre. Mas ele vai chegar até Jesus e vai dizer: mestre, eu te pergunto, que diploma Cristo tinha? Que faculdade Jesus estudou? Quem foi o professor de Jesus na Bíblia? Quem é que ensinou Jesus alguma coisa? Aonde, em qualquer sinagoga, aonde a Bíblia fala que Jesus sentou para ser ensinado? Pelo contrário, Nicodemos é mestre porque se tornou mestre. E quem foi o professor de Jesus na Bíblia? Alguma sinagoga Jesus sentou? Nenhuma. Mas mesmo ele não tendo diploma, Nicodemos diz: mestre. Oh glória, oh glória. Vou repetir, mesmo ele não tendo diploma, Nicodemos disse: mestre. Oh glória. Agora, Jesus ganhou o diploma de quem? Como é que ele é mestre se ele não estudou em nenhuma sinagoga? Qual foi o rabino que foi o professor de Jesus? Pelo contrário, com 12 anos o menino entra na sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, a Bíblia diz: e um menino interrogava e era interrogado, e ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante dos homens. Olha para mim, sabe o que é graça? Sabedoria são dois atributos de Deus dentro do homem. Sabe o que é estatura? É aquilo que o homem vê e é aquilo que crescemos diante dele. Agora, porque graça e sabedoria Cristo cresce interno, e em estatura ele cresce externo. É Deus dizendo: todo crente que me serve tem que crescer mais diante de mim do que diante dos homens. Oh glória, aleluia.